Cara, o Santos está rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. Vamos falar de maneira mais longa aqui sobre tudo isso, cara. E assim, foi o que eu falei para um amigo meu. Eu acho que se o Santos não cair esse ano, a chance de cair em 2024 dobraria. E em 2025 triplicaria. Ou seja, era adiar o inadiável. O Santos ia cair em algum momento. Mas a camisa do Santos. Mas o Santos é gigantesco, é lógico. Eu acho que é nisso que o torcedor se apegava para achar que o time se manteria na primeira divisão, com razão. E eu acho que é nisso, apenas nisso, que o torcedor se apega para crer que o Santos possa voltar o mais rápido possível para a elite. Porque se você pegar a realidade, cara, de gestão do Santos nas últimas semanas, né, nos últimos anos, perdão, assim, é uma consequência de fatores. É literalmente isso, cara. É a consequência de uma tragédia, de gente que literalmente quis rebaixar um dos maiores clubes do planeta. E num roteiro muito cruel, cara, muito traumático. Foi gol do Marinho, lei do ex, né? Um cara que foi embora brigando do Santos, e um cara que foi vice-campeão, bateu na trave, sendo rei da América de uma Copa Libertadores, provocou. Um gol do meio campo, com toda aquela mística de que Pelé... Foi o gol que Pelé não fez. E, cara, tudo isso no Brasileirão Rei, mano. Caraca, mano. No primeiro ano, na primeira temporada do Santos, do Brasil, sem Pelé. A gente tem um Santos rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro depois de 111 anos. Um Santos que literalmente teve Neymar em suas mãos. Um produto absoluto, um gênio, uma joia para vender, fazer dinheiro, fazer caixa, pagar dívidas, porque o Santos não está endividado de hoje. Desde aquele período do primeiro título brasileiro dos Meninos da Vila, lá em 2002, naquele título absolutamente improvável com o Emerson Leão, colocando a garotada, o Santos se classifica nas últimas rodadas e consegue bater campeão. Já era um time que utilizava muito a base pela falta de dinheiro, pela falta de estrutura. E conseguiu mesmo assim revelar muitos jogadores e teve a oportunidade de sair do buraco, mas não. Veio a ganância, o amadorismo, o ego, que fizeram o dinheiro de Neymar e de outros jogadores, outros atletas, né, vendidos da mesma geração. Estamos falando aí de Danilo, Alexandro, Wesley. Essa grana simplesmente desapareceu, cara. Não só por uma gestão absolutamente amadora, mas por contratações caríssimas, né, como foi a exorbitante transação de Leandro Damião. Um relatório, inclusive, que saiu recentemente, aponta que o Santos teve de pagar, no fim das contas, todo o custo do Damião girou em torno de 400 milhões. Cara, isso é uma loucura. Embora o Damião fosse bom atacante, mas, enfim. A mesma coisa válida com o Montijo, né, que foi contratado por um caminhão de dinheiro do Cruzeiro. E aí depois ainda teve mais vendas, né, cara? Rodrigo, passaram por lá Gabigol, Bruno Henrique. Os caras tiveram Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol como trio de ataque e não aproveitaram, né? O Santos, cara, é um clube que tinha ouro na mão e conseguia externar lixo. E tudo tem muito a ver com a gestão desse cara aqui, cara. Andrés Rueda não é o único responsável, afinal, ele não foi o único responsável por endividar o Santos nos últimos 40, 30 anos. Um Santos que, aqui ao fundo, ó, teve Pelé. É mais motivo para ter se organizado lá atrás financeiramente para transformar isso tudo num produto, mas é claro, naquela época ninguém tinha essa visão de mercado. Mas aí depois o Santos teve mais oportunidades. Robinho, Neymar, Rodrigo. O Santos desmantela um time que muito na camisa chegou a uma final de Copa Libertadores. Tem mais de 10 técnicos em um período de menos de 3 anos. Quase 50 jogadores contratados, muitos deles saindo na justiça, salários atrasados. Contratações sem a menor convicção, tanto de jogadores quanto de treinadoras. A gente está falando de um período em que vem um técnico gringo, que era de posse, depois vem um cara mais retranqueiro, aí tem o Carille, que é um cara mais defensivo, depois vem um Diniz, que é totalmente ofensivo. É uma gestão amadora na concepção da palavra. E a gestão desportiva amadora, ela já é cruel com quem tem muito dinheiro. Caso, por exemplo, do Flamengo, né, que tem uma gestão desportiva que deixa a desejar em termos de profissionalismo. Quando você não tem dinheiro, quando você é endividado, quando você tem problemas financeiros, a margem de erro é muito, muito, muito menor. E se você não se prepara para isso, se você ainda esforça para errar, você vai errar ao quadrado, ao cubo. E o que vai acontecer é isso aí. E mesmo assim o Santos é tão foda, cara, que o Santos chegou na última rodada, mesmo com todo esse contexto, uma equipe montada, né, com todos esses contextos aí que eu falei ao longo dos últimos anos em termos de contratação de técnico, jogador, tudo mais, o Santos, ele chega, né, na última rodada numa situação ainda mais confortável ou menos desconfortável do que o Vasco e do que o Bahia, que são duas SAFs. Pra você ver como é que a camisa do Santos é muito foda, cara. Um clube que quase caiu no Campeonato Paulista, ficou fora de Copa do Brasil. Essa era a situação. O time só precisava ganhar, mas não ganhou.
O Vasco fez a sua parte contra um time forte, Bragantino, tá no G6. O Bahia fez a sua parte goleando o Atlético Mineiro, que foi o líder do retorno do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza é um bom time? Mas estava de férias. O Santos perdeu. O Santos fez o favor de perder. Então, assim, cara, a torcida não merece, a instituição não merecia, mas o rebaixamento é uma consequência de uma gestão que essa sim mereceu. Não só do Rueda, mas de outros presidentes, de outros gestores que passaram pelo clube, de toda a ganância, de todo o ego, de tudo que ficou na frente do Santos. E eu falo com propriedade porque eu torço por um clube que sofre muito, que hoje vislumbra algo melhor, mas que também se decepcionou nessa reta final de uma maneira diferente, mas que se livrou dessas raposas, desses dinossauros da bola, se livrou desse futebol estatutário, dessa gestão que mais tem a ver com que o Santos, com que o Botafogo, com que o Cruzeiro, com que o Grêmio, eu tô falando de todos assim estatutários, que essas pessoas elas não estão se importando com a instituição, elas não se importam com o clube, com amor ao clube ou com o bem-estar da instituição. Elas se importam com aquilo que o clube vai proporcionar a elas. Se vai dar um cargo bom para elas, se vai gerar um ego de falar que você indicou um jogador, se vai tirar, quem sabe, até dinheiro, poder, prestígio para os seus interesses pessoais. É isso que 90% dos estatutários, dos sócios proprietários, dos conselheiros, dos beneméritos no futebol brasileiro pensam. Poder, prestígio. E eu espero que o Santos, assim, consiga eleger alguém. Eu não acompanho a política do Santos, tá? Mas eu espero que o próximo eleito do Santos ele seja um cara que queira minimamente fazer um trabalho correto. Tirar de fato, ter a maior preocupação, ter como a sua maior preocupação o Santos. Isso já vai ser o meio caminho andado. Como no caso do Botafogo, raramente a gente teve. E no fim das contas, as coisas acabaram dando certo para o Botafogo sair de uma situação de crise financeira total e completa. Como o Cruzeiro passou por esse pesadelo, como o Santos pode passar agora sem receitas, adiantamento de receitas, o Rueda adiantou tudo, né? Isso é o mais bizarro, por isso que eu detesto tanto essa gestão estatutária amadora, porque você adianta as cotas de um mandato que vem depois, isso deveria ser proibido, e as SAFs acabam um pouco com isso. Enfim, sem Copa do Brasil, sem receita, sem perspectiva, o que resta é a camisa e o amor do torcedor, que esse sim, né, apesar das cenas ali que vimos depois do jogo contra o Fortaleza, que acabaram acontecendo, a torcida do Santos abraçou o time mesmo com todos os problemas e com todos os motivos para vaiar, xingar e protestar. A torcida abraçou até o final, jogou junto, fez a sua parte, e se tem alguém que não é culpado por isso é ela. Eu acho que o Santos volta ainda para a primeira divisão muito pelo que ele é. Mas, infelizmente, algo que pode jogar contra é o que ele se tornou ao longo dos últimos anos. Não por culpa dele, mas por quem está lá dentro.